Boa noite, meu nome é Ellen. Então hoje, como nós trouxemos a mensagem, nós vamos continuar, né, o estudo desse livro Cura-te a Ti Mesmo. E a mensagem hoje é a simplicidade ao tocar as mãos. Então antes de nós começarmos, né, com o texto e trazer alguns pontos, importantes do que o Miramês traz, eu gostaria que vocês olhassem para as suas mãos, olhassem as duas mãos, flexionassem elas. E sinta esse calor que quando a gente flexiona. Se sentirem, coloquem onde vocês quiserem, no coração, na testa, onde vocês sentirem que precisa nesse momento. Isso. Por quê? Não precisa ser reikiano, não precisa ser curandeiro, não precisa ser. Nós somos, na verdade é isso, nós somos curadores. As nossas mãos têm energia, todos nós. Né? Então, ou seja, a gente utilizar as nossas mãos para a nossa cura. Né? E aí no decorrer do texto nós vamos entender um pouquinho mais. Né? As mãos são terminais do corpo, por onde circulam, tocam tudo aquilo que a vontade desejar. Se os pensamentos forem elevados, as mãos levam para o que toca, o que a mente atrai pela sua postura. Então aqui está ligando o quê? Mão e a nossa postura, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então aquilo que a gente toca, o que vai aqui dos nossos pensamentos e o que está no nosso coração, nós vamos irradiar o quê? Nas nossas mãos, nas nossas extremidades. E todos nós podemos ter essa questão da cura. É só nós trabalharmos o quê? Os nossos pensamentos. A nossa postura, né, frente à vida, a nossa postura frente às nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. E aí nós vamos sentindo que a nossa energia vai mudando. Porque às vezes quando a gente está tão triste, nós precisamos começar a nos observarmos. As nossas mãos ficam geladas, os pés ficam gelados. E aí quando a gente começa a fazer essa fricção, a gente traz essa energia daqui, né, do nosso cardíaco, tudo para as nossas mãos, para a extremidade. Porque está nessa extensão aqui. Ó. Se nós observarmos, a maioria, né, do santo, as mãos são assim. Né? Estão aqui, transmitindo energia, né, das imagens dos santos. A simplicidade da alma, assegurada na pureza das ideias, fornece para a mão envolvida na candura ambiente de equilíbrio e é o de que precisamos no campo por onde passamos. Devemos cuidar das nossas mãos, mas para tanto, em primeiro lugar, devemos tratar da sua fonte, que está na intimidade do Espírito. Então aqui, o que o Miramês nos convida? Que nós precisamos tratar, né, da nossa alma, do que a gente sente, do que a gente dos nossos sentimentos, para nós termos o quê? Equilíbrio. Para depois nós tratarmos o quê? Das nossas mãos. Então primeiro a nossa intimidade. O que vai no meu coração? O que está acontecendo nessa caverna que muitas das vezes nós temos dificuldade de entrar nela? Nós temos. Porque entrar nessa caverna do nosso coração requer muita coragem. Por quê? Aparentemente a gente vive de máscaras, né? E máscara para nós mesmos. A gente muitas vezes nós vivemos as nossas próprias mentiras. Né? Para quê? Para nós não olharmos as nossas dificuldades, as nossas sombras, que todos nós temos. Aqui não existe santo. E nem os santos eram perfeitos. Né? Se a gente pegar aí várias biografias, a gente vai ver que eles não eram. Né?
Eram pessoas normais que fizeram o quê? O trabalho de fazer o trabalho do autoconhecimento e olhar para as suas sombras. Por exemplo, nós temos um exemplo de, acho que o mais assim, Paulo, né? Que era lá como Saulo, aquele carrasco dos cristãos, e depois ele se converteu em Paulo e foi um dos maiores discípulos de Jesus. Então não existe essa santidade. Terceira dimensão, o que a gente vive nesse planeta de provas e expiações, não existe. Então assim, não precisa a gente ficar se cobrando tanto, né, de colocar máscaras para o outro, para a gente pensar que nós somos perfeitos, mas nós não somos. E é olhando para as nossas sombras é que nós vamos conseguir tirar para fora o que está escondido aqui dentro, o nosso talento, né? Convém estudar quantos benefícios têm realizado as mãos. Entendemos que a natureza é como as mãos de Deus, que instruem a humanidade. O sol nos mostra o trabalho das mãos do Criador. As estrelas não fazem outra coisa, pois pela luz que derramam na terra, nos povos e nas coisas, é como se fossem as mãos do benfeitor universal, cujo amor circula por todos os meios. Vê a espontaneidade da Mãe Natureza como servidora divina a favor dos filhos de Deus. Observe as mãos, conhecendo a história que elas representam no seio de todos os povos e eras, refletindo a pureza da vida da alma, tornam-se instrumentos de luz para clarear as trevas da ignorância. Seria de grande proveito para todos se as mãos da humanidade irradiassem amor, constituindo a grande alegria e a felicidade de todos. Então vamos repetir isso aqui, eu achei esse ponto. Seria de grande proveito para todos se as mãos da humanidade irradiassem amor, constituindo a grande alegria e a felicidade dos outros. Por quê? Se as nossas mãos irradiassem o tempo todo alegria, felicidade, aonde eu toco, eu deixo a minha energia. Se eu toco aqui, se eu toco uma pedra, qualquer coisa. Por quê? Nós temos né, que a gente chama de uma mediunidade, que chama psicometria, que é tudo que a gente toca, a gente deixa a nossa energia. Então tem alguns médios, por exemplo, às vezes a gente muda para uma casa, né? A gente aluga uma casa ou compra uma casa, e às vezes chega e está uma energia estranha, né? E fala assim, peraí, o que está acontecendo? Você começa a ver barulho, a ouvir barulhos, a ver coisas, e sentir mesmo o ambiente, encosta na parede, sente alguma coisa. Então, ou seja, são energias que os habitantes deixaram lá. Da mesma forma, se é pessoas que estavam lá de energias boas, a gente chega e já sente assim, nossa, é aqui que eu quero ficar. Não é verdade? A gente não chega no ambiente e fala assim, nossa, que gostoso ficar aqui. E tem lugares que a gente dá vontade de sair correndo. Então, é isso. Então, quando fala assim, que nossas mãos possam tocar, né? Com alegria, com felicidade. Isso é o quê? É o que a gente espera daqui para frente. Não é? Esse é o nosso trabalho, da nossa reforma íntima, de trazer para fora as sombras, para dar trato, para quê? Para que a mudança aconteça, né? Tem uma mentora que falou recente assim, é um livro, chama, né, O Espírito Estela, chama o livro da Ordem Crística. Ela fala assim, nós vamos viver daqui, tá? Isso é uma coisa, um fato, daqui para frente, tempos maravilhosamente terríveis. Olha só, mas por quê? Porque as mentiras vão sair. E aí a gente assusta, né? Quando, nossa, mas o que está acontecendo isso? Gente, tudo estava muito escondido debaixo do tapete. Agora, as coisas estão aparecendo. E estão aparecendo para quê? Para dar trato,
para que haja mudança, né? Que faça um novo, né? um novo tudo, né? Um novo governo, novas pessoas, novo tudo. Porque somos nós. A mudança, ela é de cada um. É cabeça a cabeça. Não vai acontecer uma coisa assim estrondosa e todo mundo vai mudar. Não, é nós. É cada um fazendo o seu movimento. É cabeça a cabeça. Mais uma vez te falamos. Cuida de tuas mãos, cuidando da tua intimidade, da tua autoeducação, instruindo-te nas lições evangélicas, para que a purificação dos toques das mãos seja envolvida na caridade, no perdão e na benevolência, entendendo que é tão perfeito o corpo que a luz da tua mente circula nele todo, principalmente nas tuas mãos. Então, assim, é o tempo inteiro, mais, igual ele falou aqui, mais uma vez te falamos, cuide de tuas mãos, cuidando o quê? Da nossa intimidade, o tempo inteiro, né? Nos convidando, aliás, desde priscas eras, mesmo antes de Jesus, com Sócrates, Platão, o tempo inteiro estão nos convidando o quê? Conheça a ti mesmo. Só que nós somos muito preguiçosos, porque conhecer a gente dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, porque a gente precisa o quê? Parar, fazer uma pausa, fazer uma reflexão, ser observador de si mesmo, se colocar, né? Como se fosse que eu estou aqui, me coloco aqui mais afastada e começo a me observar os meus atos. E muitas vezes a gente não quer fazer isso, porque primeiro que a gente está vivendo nesse piloto automático. Então parar fica muito mais difícil. Mas é só assim, gente, é só assim que nós vamos nos conhecer e fazer essa mudança interna e nos conhecermos. É na reflexão, sabe? Como se diz, é poucos minutos para a gente parar, fazer uma escrita terapêutica, né? Escrever, colocar no papel o que a gente sente, observar, tipo assim, e sem ser carrasco de si mesmo, que às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu ainda faço isso. Sim, vá com gentileza. Nós estamos aqui para aprender, é a gentileza com a gente. Não precisamos ser perfeitos o tempo todo, né? Aliás, hora nenhuma precisamos ser perfeitos, né? Porque essa questão da perfeição é quando a gente começa a querer comparar com o outro. Aí a gente compara, mas eu não sou uma pessoa tipo Chico Xavier com a bondade dele. Não sou mesmo, eu sou Ellen. Você é Gislene, você é o Davi, ou seja, cada um é cada um. Então a gente tem que parar de se comparar um com o outro. Né? Nós somos nós. Oi. Mas olha bem. Vamos lá. Qual o seu nome? Eduardo. Eduardo. Quando você fala assim, para a gente se conhecer a nós mesmos, eu fico pensando, você vai se conhecer, aí você vai começar várias mudanças. Mas a primeira mudança, quando a gente se faz, a gente vai afastar-se de pessoas. Sim. E às vezes a gente já vai afastar de pessoas que são primeiro são os parentes. E aí, só que a gente vai colocar, você não tem não é quem seguir, não tem um modelo que falou, vai ali que dá certo. Porque se você começar a afastar de todo mundo que você vai conhecer, você vai afastar de muita gente. Porque como você falou, hoje o mundo vive da mentira. E aí, como que você vai viver sozinho? O Eduardo, vou falar assim, até para o pessoal de casa, está falando aqui que quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, nós nos conhecemos e aí o que acontece? Muitas das vezes a gente começa a afastar de pessoas e o contrário também, as pessoas afastam de nós. Por quê? Questão de energia. A nossa vibração já não compactou mais com isso. E aí ele falou, inclusive parentes, e é fato. É os primeiros. Mas, né? Mas sabe uma coisa, Eduardo? Quando a gente começa a fazer o trabalho de mudança, inclusive eu vou dizer assim, a gente não muda ninguém. Tá? Mas a nossa mudança reflete no outro. Então, ou seja, eles vão afastar, mas de uma certa forma a gente tem um campo magnético, energético que ressoa. E aí, de uma certa forma, a nossa mudança vai ressoar para eles.
Sabe, às vezes assim, de uma certa forma, a nossa mudança vai impactar neles, porque em algum momento, pode ser até no último dia da vida, Mas dói. dói. Procura a seriedade em tudo que fazes. Essa busca te levará à verdade que liberta. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, procura a seriedade em tudo que fazes, porque essa busca te libertará. Por quê, gente? Muitas das vezes, o que acontece? Nós, não é ninguém que nos prende, não. Somos nós mesmos que nos prendemos nas nossas próprias jaulas. Nas jaulas do quê? Das crenças que nós trouxemos, até de família, de religiões, as crenças limitantes que fazem com que a gente fique enjaulado. E aí nós começamos a viver nesse sistema, né, como uma caixinha, dizendo sim, 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 e não questionando, né, tipo um burrinho de presépio, vamos dizer assim, porque nós precisamos questionar. Questionar. Para quê? Até quando a gente, por isso que é o quê? O autoconhecimento. Começa a se questionar, que aí a gente começa a questionar também as outras situações, para a gente sair, né, dessas coisas, tipo assim, para a gente conhecer a nossa verdade e sermos nós mesmos, porque nós somos diferentes. E aí fica querendo colocar, né, o sistema colocar a gente numa caixinha para ser todo mundo igual, tem que todo mundo seguir as mesmas coisas. Infelizmente, as nossas escolas ultimamente está sendo muito assim. Sabe, de colocar as crianças nas caixinhas. E essas crianças dessa nova geração são diferentes. São completamente diferentes. Elas são outro nível. Só que o sistema educacional não está dando conta delas. E aí, o que coloca a gente? Manda lá, vai para o neuropsiquiatra, neuropediatra, neuropsicólogo, psicólogo, e tudo fala assim, tem TDAH, tem TOD, não sei mais o quê. Enche as crianças de medicamento. Elas só precisam ser elas mesmas. São diferentes por quê? A nossa geração foi diferente. A nossa geração, nós somos pós-ditadura, a grande maioria aqui, e a gente precisava o quê? Ficar todo mundo certinho, sentadinho ali, só que elas querem mais, elas estão buscando, elas são questionadoras, elas não aceitam, né? Para elas aceitar falar assim, a gente fala, você não pode, elas têm que entender por que não pode. E aí dá trabalho. E nesse modo piloto que nós estamos, fica difícil às vezes de, né, ensiná-las. Né? A gente precisa de tempo, não está tendo tempo. E aí coloca as crianças, infelizmente, o quê? Lá para o celular, que elas ficam quietinhas. Sabe, lá vendo o quê? Né? Procura seriedade em tudo o que fazes. Essa busca te levará à verdade que liberta, ajudando a desatar os dons de ouros que clareiam todos os caminhos, fazendo-te chegar à paz de consciência. Ou seja, ajudando a desatar os dons de ouros que clareiam todos os caminhos. Ou seja, nós temos esses dons aqui enterrados. As moedas da parábola, né? O Hipólito fala sempre das parábolas aqui. As parábolas dos talentos é o quê? Esses talentos nossos que a gente enterra. Né? Quem que é o nosso Senhor? Né? É Deus. E Ele nos entregou os talentos, uns mais, outros menos. E aí depois Ele pergunta, o que você fez com os seus talentos? O que foi feito? E é esse trabalho do autoconhecimento que vai nos ajudar a desenterrar esses talentos aqui de dentro, esses dons de ouro que nós todos temos. Não é? Continua a desejar a luz, que pela sintonia as caridades te procurarão para viveres mais. Devemos confiar em Deus em primeiro lugar, para então depois confiar em nós mesmos, alimentando a fé no bem que devemos fazer a tudo e a todos. Vamos tocar as nossas mãos em tudo, acreditando que tudo pertence e veio do Pai Celestial, a fim de que a nossa mente entre em sintonia com o amor e a caridade. Então, nós temos várias coisas para ser tratadas aqui. Primeiro, que devemos confiar em Deus sobre todas as coisas, mais do que em nós.
né? Só que às vezes a gente está fazendo a inversão, né? De uma certa forma, a gente está se colocando muito como Deus, né? E nós não somos. E uma outra coisa que ele coloca aqui é o quê? Precisamos acreditar nesse Deus acima de tudo e também acreditar na nossa força, porque também nós somos deuses, né? Se colocou esses dons, nós somos deuses. E Jesus colocou para nós, brilhe a vossa luz. Essa brilha, quando coloca os dons de ouro, é o quê? Vamos brilhar esse ouro que está aqui dentro e ele fazer, né, resplandecer. Então nós precisamos também acreditar em nós, né, na nossa força. E outra coisa, acreditando que tudo pertence e veio do Pai Celestial. Ou seja, tudo que nós temos, entre aspas, não nos pertence. Nem a nossa família, Eduardo, né? Nem a nossa família, nem os nossos bens, nem esse corpo, né, nos pertence. Ele está de empréstimo para a morada, né, do nosso espírito. E ele é importantíssimo, que a partir do momento que nós colocamos, até que eu coloquei de observador, e eu começo a observar as reações do meu corpo, eu consigo entender o que está acontecendo na minha mente. Por quê? Tudo é uma questão de reação. Pensa e vive a lealdade para com todas as coisas, que todas as coisas te responderão do modo que ofertares. Então, ou seja, é a questão do aquilo que a gente planta, nós colheremos. Então, aquilo que eu oferto, a vida vai me responder. Então, se eu estou ofertando maldade, a vida vai me responder com maldade. Se eu estou ofertando amor, caridade, alegria, a vida vai me responder, né, com caridade, com amor, com alegria, com pessoas interessantes à minha volta, né? Eu gosto muito de uma frase que eu vi numa palestra do Uber, que eu não esqueço, primeira vez que eu o ouvi, eu achei muito interessante, ou seja, quando a gente, não tem como a gente plantar manga, né, e colher laranja, não tem como. A gente só vai colher aquilo que a gente está plantando. E até o que o Eduardo falou aqui, e aqui tem uma frase, copia Jesus, que trabalhava sempre com as mãos, curando os doentes e levantando os caídos, fazendo voltar a vida aos mortos. Então olha para você ver, copia Jesus, eles não colocam Jesus lá não, lá em cima e a gente aqui não. Copia Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para a gente seguir os ensinamentos dele. E às vezes a gente coloca ele tão distante, e ele é tão acessível, que ele, né, coloca, copia Jesus. Ele veio para ser o exemplo para nós. Né? E nós podemos seguir, porque ele foi uma pessoa simples. Então, o que a vida está querendo, né, nos mostrar, que a gente faça, siga o exemplo que ele deixou para nós. E aí, então ele coloca, copia Jesus que trabalhava sempre com as mãos, curando os doentes e levantando os caídos, fazendo voltar à vida os mortos. Ou seja, nós podemos fazer isso conosco mesmo. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos que somos mortos e nós podemos o quê? Renascer. Quantas e quantas vezes nós podemos usar as nossas mãos para a nossa cura? É igual eu coloquei aqui para vocês, reflexionando, colocando onde precisa, ou às vezes a gente, né, dá um aperto de mão com carinho para uma pessoa que está precisando, alguém que está no hospital e a gente chega, nem aperta e segura a mão, fica só ali segurando a mão. Gente, isso já é uma cura. Se não for a cura do corpo, pode ser a cura da alma, que é aquilo que aquela pessoa estava precisando naquele momento. Dizia Paulo
o apóstolo, que o Cristo em nós é motivo de glória. Olha que interessante. Dizia Paulo, o apóstolo, que o Cristo em nós é motivo de glória. O Cristo em nós. Ou seja, nós somos Cristos. Olha o que ele coloca. Não é ele só que é o Cristo, não. Nós somos o Cristo. Que o Cristo em nós seja motivo de glória. Busquemos o Mestre em nossos corações, para que sintamos a glória da vida. Ampliando o amor nos nossos sentimentos e vivendo mais a programação do Senhor. Sendo assim, não tenhamos inibição de tocar onde quer que seja, com amor, com as nossas mãos. Então, vamos aí de novo, flexionar as nossas mãos, deixar essa energia irradiar, para vocês, para toda a família. A gente pode o quê? Até nesse momento, colocar a nossa família, fazer um halo de luz aqui, colocá-la aqui dentro, como se a gente estivesse envolvendo nessa energia, a nossos familiares, aquilo que a gente quer, tá? Deixando essa energia para o mundo, a nossa energia. E aí trazendo isso o quê? Para a nossa cura, para o nosso autoconhecimento. Gente, se a gente faz isso aqui, isso aqui, trabalhando a nossa glândula do timo, usando, flexiona as mãos, trouxe a energia, A energia e trabalha aqui, nós o quê? Estamos trabalhando a imunidade, estamos trabalhando a luz aqui dentro de nós. Se nós flexionamos as mãos, colocamos o nosso joelho, nós temos 2 chakras aqui que trabalham o quê? O poder pessoal, no joelho. Então, flexiona e coloca, acorda de manhã, já faz isso. Tipo assim, eu pego minha força, o meu poder pessoal. Para quê? Para que a gente possa fazer a diferença conosco. Porque a nossa diferença conosco irradia para as outras pessoas. Tá? Então, gente, essa é a mensagem que a gente deixa aqui. Espero que daqui para frente utilizem melhor, suas mãos, as nossas mãos. Eu falei, todos nós somos o quê? Operadores, vamos dizer, de milagres. Milagres de nós mesmos, tá? Então, uma boa noite para quem está em casa. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.